Interdependente. Música e conhecimento. Olá povo, olá pessoas, eu sou a Deluna, está começando mais um Interdependente em Música e Conhecimento e abrimos o programa com Beauty and the Beast, faixa do Heroes, álbum que completou aí 40 anos de lançamento em 2017, disco do grande mestre David Bowie, que nos deixou no dia 10 de janeiro de 2016. E para falar do disco, né, eu convidei aqui o DJ e jornalista Renato L. E a gente vai falar sobre essa obra, né, e as músicas que tocam aqui foram escolhidas por Renato. Então, vamos lá. Bem, Renato, antes de a gente falar do Heroes, propriamente dito, gostaria que você falasse um pouco aí do artista, né, David Bowie, qual a importância dele para a música pop mundial e a sua visão pessoal sobre ele.
Bom, eu acho difícil a gente resumir em poucas palavras a trajetória de Bowie, né? Primeiro porque ela é uma trajetória muito longa, durou quase 50 anos, e é uma trajetória também muito diversificada. Então a gente teria que gastar longos minutos tratando, por exemplo, de cada um dos personagens que ele inventou ao longo dessa carreira, de cada um dos estilos musicais pelos quais ele incursionou, e não foram poucos. A gente também teria que comentar a sua rica trajetória como ator de teatro e de cinema, o seu papel também como uma espécie de caçador de talentos, né? Salvando do esquecimento a trajetória de dois gigantes como Lou Reed e Iggy Pop, né? Foi Bowie que produziu Transformer, o maior hit, o disco de maior sucesso da carreira de Lou Reed, também produziu The Idiot de Iggy Pop, salvando esses dois de um esquecimento que seria catastrófico para a música do século XX. E também a gente teria que comentar o seu imenso impacto na moda, nas questões ligadas às políticas de gênero, com as suas declarações de que era bissexual no início dos anos 70 e seus personagens andrógenos. Enfim, foi uma carreira muito rica, muito criativa e de impacto imenso. E que eu só posso dizer que vale para cada um dos ouvintes do programa, que vale vocês explorarem cada um dos seus discos, especialmente do seu período áureo, que vai do final dos anos 60 até o início dos 80. Aí, nesse período, cada fase, cada personagem de Bowie é de uma riqueza imensa e vai proporcionar muito prazer a cada um que procurar conhecer melhor a sua obra. Bem, e o que pode ser dito sobre o disco Heroes, né? Porque esse álbum, o que é que esse álbum tem de especial em relação aos outros produzidos por ele? Heroes é o segundo disco da chamada Trilogia de Berlim, que começa com o Low, lançado um pouco antes, e continua depois do Heroes com o Lodger. São os 3 discos que Bowie gravou durante o período em que residiu nessa cidade alemã. Ele foi para lá meio que fugido dos Estados Unidos, porque ele quase teve um colapso nervoso depois que passou um tempo morando em Los Angeles, estava consumindo muita cocaína, se envolvendo com magia negra, com excesso de trabalho, excesso de fama, excesso de um monte de coisa, e resolveu partir para a Alemanha em busca de um pouco de anonimato na companhia de Iggy Pop, que, bom, não é exatamente a pessoa com quem a gente imagina e passar um período de recolhimento, mas foi com Iggy que Bowie emigrou para a Alemanha, e foi lá que ele e também Iggy tiveram provavelmente os períodos mais criativos de sua carreira. O Heroes foi dessa trilogia, foi o único disco que foi gravado totalmente em Berlim, no Hansa Studios. Então vamos de música. Na sequência aí Blackout e depois a instrumental V2 Schneider.
Interdependente, música e conhecimento. Bem, de volta aqui com a entrevista com o DJ e jornalista Renato L. sobre o grande disco Heroes, que completou 40 anos em 2017, né? Então, Renato, uma coisa bastante peculiar em artistas solo, assim, com o talento de Bowie, é o grande cuidado com os músicos, produtores, timbres, né, dos instrumentos escolhidos. O que é que você poderia destacar em Heroes no que se refere a esses aspectos aí que eu levantei? Bom, Bowie sempre foi um cara que procurou se cercar de produtores e músicos talentosos, e também sempre teve uma preocupação muito grande no trabalho de estúdio, sempre procurou usar o estúdio como um instrumento, né, como se costuma dizer. É nessa trilogia alemã, né, nos discos, na trilogia de Berlim, né, o Low, o Heroes e o Lodger, que ele radicaliza esses experimentos em estúdio e também alguns experimentos em termos de composição de letras, também de construção da arquitetura sônica, digamos assim, de cada canção. Bowie aqui utiliza a fundo uma técnica chamada de cut-up, usada pelo escritor beatnik William Burroughs, que consiste basicamente de experimentos com colagens. Então, Burroughs, nos seus romances, ele misturava, recombinava aleatoriamente trechos de diversos materiais, jornais, outros romances, coisas que ele anotava esporadicamente e tentava recombinar isso para alcançar novos significados. E Bowie transpõe essas técnicas para o mundo da música, para o mundo do som, procurando combinar sons diversos, de estilos diversos, texturas diferentes numa mesma música. Então era comum, por exemplo, ele convidar o guitarrista e pedir para o guitarrista fazer um solo sem escutar nenhum outro trecho da música, totalmente no escuro, apenas dando uma orientação para o cara solar, como se estivesse passeando numa avenida X lá de Nova York. E nesse disco, no Heroes, né, ele contou com algumas participações muito especiais. Primeiro, 2 parceiros que acompanham ele durante toda essa trilogia alemã, que é o Brian Eno, né, grande produtor, dispensa apresentações. Também Tony Visconti, que foi um cara que também acompanhou Bowie durante vários momentos de sua carreira, inclusive produziu seu último disco, né, o Black Star. E também ele conta com uma participação muito especial nas guitarras de Robert Fripp, né, que dá um molho todo especial ao disco, e também com a banda que lhe acompanha por toda essa fase, por toda essa trilogia de Berlim, que para mim é a melhor banda que acompanhou Bowie, e uma das melhores bandas da história do rock, formada pelo baterista Dennis Davis, o baixista George Murray e o grande guitarrista Carlos Alomar. E o Heroes, assim como o Low, mais ou menos se divide também num lado mais convencional, digamos assim, que é o chamado lado A do disco, né, que é o lado A do disco, e com um lado B mais instrumental, né? Não totalmente instrumental como o Low, mas com várias faixas instrumentais muito inspiradas no chamado krautrock do Kraftwerk, do Can, do Neu, etc. É um grande disco que traz uma das canções mais famosas de Bowie, o Heroes, e que merece ser escutado com muita atenção, inclusive por seus experimentos em termos de letra, de composição e de produção. Bem, para terminar, Renato, você tem um programa em vídeo, né, de entrevistas, né? Como é que surgiu a ideia, como é que funciona, quem são os entrevistados e como e onde a gente pode assistir? Pois é, eu estou trabalhando agora num programa de entrevistas para televisão chamado Dois na Música. Foi uma ideia de Salvador, né? Um cantor e compositor, parceiro nosso, nos anos 90 formou Dona Margarida, trabalha há muito tempo como DJ aqui na cidade. Ele me chamou para a gente fazer esse programa, basicamente um programa de entrevistas com pessoas da cadeia produtiva da música aqui de Pernambuco. Não apenas cantores ou compositores ou músicos, mas também o pessoal da retaguarda, holds, iluminadores,
cantores, produtores, etc. A gente já gravou uma temporada que foi exibida na TV Universitária aos sábados, e agora a gente preparou mais 12 episódios, seguindo esse mesmo modelo, cadeia produtiva da música de Pernambuco, com um recorte geracional bem aberto. A gente pega desde, por exemplo, essa segunda temporada a gente entrevistou Claudio Germano, mas também a gente entrevistou Aninha Martins. Então é bem aberto, tanto em termos geracionais quanto em termos estilísticos. E a segunda temporada deve estrear depois do Carnaval, também aos sábados na TVU e no YouTube. Espero que vocês também curtam. Bem, pessoas, chegamos ao fim de mais um Interdependente. Obrigado, Renato L, pela entrevista, e que as boas vibrações de David Bowie energizem 2018, né? No www.interdependente.com você vai ler mais sobre o disco e ver vídeos, né, com mais músicas, inclusive versões, né, que o Motorhead e o King Crimson fizeram para a música com a qual vamos fechar o programa, o último programa de 2017. Qual é? Claro, Heroes, uma versão ao vivo aí de 2002. E ótimo 2018 para todo mundo. Tchau. Okay, another song. You can be me, and I'll drink all the time, 'cause we're lovers, that is the fact. Yes, we're lovers, that is that. Oh, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Yeah, we can be heroes just for one day. What you say, I say. Well, I wish I could swim like dolphin. A dolphin can't swim. Oh, nothing will drive them away. We can beat them forever and ever. We could be heroes just for one day. What you say? I said,
Interdependente, música e conhecimento. Apresentação e pautas, Adeluna. Trabalhos técnicos, Gustavo Augusto. Vinheta, Thais Lima. Trilha da banda Monjolo.